Eu queria falar de Pedro. Pedro, meu conterrâneo de temperamento. Por que eu falo que ele é conterrâneo de temperamento? Porque Pedro tinha um temperamento muito explosivo quando aceitou Jesus. E Pedro era impulsivo, reativo. Pedro era uma pessoa que não lia desaforo. Eu imagino Pedro, com ele era escreveu, não leu, pau comeu, né? Tudo que era levado a ele era imediatamente rebatido. Se ele não concordasse, ele se posicionava. Esse era o Pedro do começo do Evangelho. Mas Pedro passa 3 anos e 40 dias do lado de Jesus Cristo. 27.000 horas. 24 horas por dia. Olha, vou fazer uma conta. O dia tem 24 horas. O ano tem 365 dias. Cada ano ele ficou 8.760 horas com o Mestre. Vezes 3. Ele ficou 26.280 horas com ele. Acordando, comendo, dormindo, participando de tudo. Depois mais 40 dias após a ressurreição. E a palavra mostra um Pedro que depois de 27.000 horas, na hora em que Jesus Cristo mais precisou dele, nega Jesus. Ele vai para a casa de Caifás e ele tinha ouvido um veredito de Jesus Cristo que para mim foi o veredito mais duro que tem na Bíblia. Na minha opinião, a sentença mais dura que um homem pode ouvir da palavra de Deus, que é: sai para trás, Satanás. Ele ouviu da boca do próprio Deus, da boca do próprio Jesus, que ele era Satanás. Na realidade, na hora que ele reagiu, quando o mestre diz: olha, é cabível que o Filho do Homem sofra, que ele seja crucificado, que ele morra e que só ressuscite ao 3º dia, que isso estava próximo. Ele reage a essa colocação de Jesus. Ele: não, vamos impedir que isso aconteça. Esses planos não podem acontecer. E Jesus Cristo vira para ele e fala: sai para trás, Satanás, porque os projetos que eu tenho, os planos que eu tenho, tem que acontecer. E eu imagino aquele homem de temperamento explosivo, aquele homem reativo, aquele homem que estava fazendo o papel dele com sinceridade. Entra na cabeça de Pedro. Entra na cabeça de Pedro quando ele diz: não, nós não vamos deixar as pessoas te ferirem. Entra na cabeça dele, vê se tinha raiva, se tinha mágoa, se tinha ódio, ou tinha alguém que amava o mestre de verdade, querendo defendê-lo. Pensa na cabeça desse homem. Se quando ele disse: não, mestre, nós vamos te defender, não havia amor nessa situação. E naquele momento ele ouve daquele que havia planejado a nossa salvação para trás, Satanás. A dor que se instalou dentro do coração de Pedro. Pedro vai para a casa de Caifás seguindo o mestre. O mestre já estava entregue, ele tinha sido esbofeteado, tinha sido maltratado, cuspido, tinha apanhado. Ele vai para a casa de Caifás e da janela ele observa o mestre, vê tudo que ele fala. E a palavra de Deus diz que as pessoas que estavam em volta da casa fazendo uma fogueira viram para Pedro e falam assim: você parece com ele, você parece com o Cristo, você parece com Jesus. Ele diz: não sou deles. Ele foge. E num outro momento outra pessoa reconhece e fala assim: mas você fala como Cristo. E ele diz: não tenho nada a ver com isso. E por uma terceira vez, eles enxergam Jesus nele e falam assim: você é deles, porque sua palavra é como eles, você age como eles. E nas costas dele ele ouve o galo cantar. Mistura a dor da sentença: afasta-te de mim, Satanás, com a conclusão do veredito: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Esse homem segue ao Cristo. Cristo é crucificado. O Cristo é massacrado.
39 chibatadas, cada chibatada com 12 tiras de couro. Em cada tira de couro, um pedaço de osso cortante, que provoca dilacerações entre 7 e 12 centímetros. 468 feridas nas costas. O Cristo carrega a cruz no outro dia, com tudo isso inflamado. Vai para a cruz, encara a cruz, sofre, é pregado, morre. Pedro vendo observando. Pedro enxergando aquele que havia dito para ele: sai para trás, não, deixa meu plano ser concluso. Ele observava o Rei do Universo, maior autoridade que o universo tem, com um plano definitivo de ir até a cruz por mim e por sua causa, direcionado, sabendo o que queria fazer. Os cravos nas mãos, os cravos nos pés, a coroa de espinhos na face, o ombro deslocado, a falta de ar na cruz, até que o mestre morre 6 horas depois de ser crucificado. Iam quebrar as pernas dele, mas ele já estava morto. Então, em vez de quebrar suas pernas, enfiam uma espada do lado, né, e tiram água e sangue da sua lateral. E o mestre se vai. E a sentença continua dentro do coração de Pedro. Agora agravada pelas 3 vezes que ele o nega. 3 anos perdidos. 3 anos de dor dentro daquele que era o impulsivo da turma, o reativo de todo mundo, o briguento. Jesus Cristo ressuscita, mas Pedro não fica por perto. Pedro volta para sua casa. Pedro volta a pescar, ele era pescador. A Bíblia diz que ele era especialista na pesca, então ele volta a pescar. E um dia ele está lá no mar pescando, e a palavra diz que tem um rapaz na praia assando um peixe. Olha lá, praiano, foi comer um peixe na praia, era Jesus. Eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso. E ele pescando na praia, vira para os pescadores que estavam lá, entre os pescadores, João e Pedro. E Pedro nu, e ele fala assim: ó, agora que vocês trabalharam a noite inteira e não pescaram, os pescadores trabalharam a noite inteira sem sucesso nenhum na pescaria, eles não conseguem pescar, e ele fala: joga a rede pro lado direito. E Pedro era especialista na pesca. Por que ele fala para um especialista em pescaria, para um cara que está triste por ter trabalhado a noite inteira, joga a rede para o outro lado? Há momentos em nossa vida que, por mais que nós saibamos o que fazer profissionalmente, há momentos em nossa vida que, por mais que nós conheçamos teórica e praticamente as coisas não dão certo. Nós não conseguimos o resultado que nós queremos, e é exatamente nessa hora que nós podemos contar com a voz imediata do Senhor. Conte com a providência divina, ela vai aparecer na sua vida. Conte com a providência divina. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, fique em silêncio e ouça a instrução que o Espírito Santo dá. E a instrução do Espírito Santo para Pedro é: jogue a rede para o outro lado. E ele joga. No que ele joga a rede do outro lado, João, que era o discípulo que deitava no peito de Jesus, reconhece a voz. Ele reconhece a voz do Mestre. E nesse momento eles já estão recolhendo as redes. As redes vieram lotadas, 152 espécies de peixes, exatamente a quantidade de espécies que existe no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré. Lá existem 152 espécies de peixes. Muito provavelmente o Senhor da autoridade tenha determinado que um de cada espécie vá para a rede, porque ele precisava
fazer com que aqueles pescadores também tivessem o que comer. Quando ele pergunta se eles já tinham o que comer, não era porque ele queria dar rede, porque ele já tinha. O Senhor, ele provém muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Está escrito. E quando Pedro ouve da boca de João que era o mestre, ele mergulha nu. E ele sai arrastando tudo e vai para a praia. Lembre, dentro do coração havia uma sentença. Satanás para trás. Havia o reforço dessa sentença. 3 vezes ele tivera negado aquele com quem ele tivera vivido 27.000 horas. Então ele chega até a praia e ele começa a conversar com o mestre. E isso é extraordinário, está em João. E eu choro porque eu sou apaixonado pelo que a palavra fala. E no relacionamento dele com Jesus, conversando, o Senhor vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo, Senhor. Novamente, com uma segunda facada, ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E numa terceira pergunta, dessa vez que destroçara seu interior, Jesus Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? No alto da sua verdade, nu na presença de Deus, ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Nessa hora, vem a maior revelação dos céus para a gente. Jesus Cristo vira para Pedro e dá a maior de todas as instruções que um ser humano pode ter. Ele fala assim: bom, já que tu me ama, cuida dos meus cordeiros. Na segunda vez ele fala: bom, já que tu me amas, cuida das minhas ovelhas. E na terceira resposta: já que tu me amas, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Um rebanho não é feito só de cordeiros e ovelhas. Um rebanho é feito de carneiros, cordeiros e ovelhas. Cordeiro é o macho que não é maduro. Muito provavelmente o cordeiro vire carne na panela dos outros. Porque a carne que se vende, a carne que se come, a carne que é boa para se comer da ovelha, é a do cordeiro. Que ela é mais macia, porque tem menos gordura. Mas o lado espiritual dessa história é o que o cordeiro não dá frutos. O cordeiro, ele não gera, ele não reproduz. E a sentença de Jesus fala assim, 2 vezes: então, agora que você amadureceu, Pedro, agora que você é ovelha, agora que você sabe lidar com os seus sentimentos, agora que você não é mais reativo, nem impulsivo, apacenta as minhas ovelhas. Agora que você pode gerar, gere ovelhas. Oh, para agora que você tem maturidade, gera ovelhas. As ovelhas são a parte do rebanho que reproduzem. As ovelhas são a parte mais importante do rebanho, porque elas trazem vidas novas. Elas geram dinheiro novo. Elas geram uma coisa que em Israel se chama parnassá, que é sustento. Vocês percebem que ele não fala do cordeiro, que Jesus Cristo só fala em cordeiros e ovelhas, porque ele é o cordeiro.
Jesus Cristo é o noivo. O noivo de Cristo. A noiva de Cristo é a igreja. Nós somos a noiva. Nós somos a ovelha. O Senhor quer que nós tenhamos filhos com o noivo. O nosso fruto, a nossa reprodução, na realidade, são os milagres que nós esperamos. Então, o que eu digo para você, assim, na sua vida, existe uma área que está sem frutos. Se você não tem dado frutos, preste atenção, ele fala assim, a árvore que não der fruto se cortará fora. O cordeiro não dá frutos, então ele é ceifado, ele é tirado do rebanho. A ovelha, ela gera. O Senhor pede que nós sejamos ovelhas, que nós demos frutos, que nós sejamos milagrosamente reprodutores. E a ovelha só reproduz quando ela está com o cordeiro, com o carneiro, não é mesmo? Aceite o noivo da forma correta e reproduza todos os milagres que o Senhor tem para você na sua vida e na vida de todos aqueles que você pode afetar. Transborde na unção do Senhor em nome de Jesus.